Desde o princípio, o céu e a terra foram criados para viver em harmonia. O homem caminhava com Deus e a presença divina habitava entre nós. Mas o pecado rasgou essa comunhão. O céu se afastou e a terra mergulhou em trevas. Ainda assim, o coração de Deus nunca desistiu de alcançar a sua criação. Em cada promessa, em cada profeta, em cada geração, o céu enviava sinais de esperança. E em todo esse tempo, a oração se tornou o fio que ainda ligava o homem ao céu. Vozes se elevaram, clamando por luz. Corações humildes se ajoelharam, pedindo por redenção. E Deus ouviu cada súplica, cada lágrima, cada esperança sussurrada na escuridão. Então, quando tudo parecia perdido, o amor de Deus respondeu à oração da humanidade. E esse amor construiu uma ponte. Seu nome é Jesus, aquele que traria paz entre os homens e Deus, entre a eternidade e o tempo, entre o céu e a terra. Ele
Pai, eu tive pensando nesses últimos dias sobre todas essas comemorações e feriados que nós temos pelo ano, e uma delas me chamou a atenção em especial. Qual foi? O Natal. O Natal? Por que nós comemoramos o Natal? O Natal, meu filho. Senta, que eu vou te contar sobre o Natal. É assim, só que para você entender a verdade do Natal, nós vamos precisar voltar lá do início, de quando tudo começou. Pera, quando você diz o início, você não quer dizer Adão e Eva. Eu quero dizer Adão e Eva. Vamos fazer assim, eu vou te contar tudo e você vai ver que em cada parte dessa história, Deus sempre quis estar perto de nós. Olha, no início, Deus criou o homem e a mulher para viver em comunhão com Ele. Naqueles dias não tinha dor, não tinha separação, não tinha tristeza. Na verdade, não tinha nada dessas coisas tristes que a gente tem hoje. Só tinha amor e muita amizade. Ah, Senhor, tudo que criaste é tão perfeito. O sol nos aquece. E as águas, ela nos refresca. E os frutos, Senhor, os frutos nos alimentam. E o mais precioso de tudo, Deus, é a tua presença aqui conosco. Podemos falar contigo sem medo, como filhos diante do Pai. Adão, Eva, cuidem da criação. Caminhem comigo e terão vida em abundância. Comam de todo o fruto. Desfrutem de tudo o que foi criado. Mas tem um fruto do qual vocês não podem comer. Sim, Senhor. Eva! Olá! Então, Eva, você já desfrutou de todos os frutos aqui do paraíso? Sim, é tudo tão lindo, é tudo tão perfeito. Mas e esse fruto, Eva? Você já desfrutou? Não! Deus disse que se comêssemos desse fruto nós morreríamos. Não, Eva, vocês não morrerão. Vocês só serão conhecedores do bem e do mal. Serão como Deus oferece para Adão, Eva. Como Deus? Adão, prove do fruto. Não, Eva, não. Não podemos comer desse fruto. Deus disse que se comêssemos desse fruto nós morreríamos. Não, Adão! Eu comi e veja, nada aconteceu. Nós seremos como Deus. Como Deus? Eva! Eva! O que fizemos, Eva? Adão, onde estás? Eis-me aqui, Senhor. É que eu tive medo. Tive medo porque pequei contra ti.
Deus desistiu deles? Não, filho, Deus não desistiu deles. Sabe por quê? Porque desde aquele dia, desde o dia em que eles pecaram, Deus já tinha um plano preparado para se relacionar com o homem de novo. Nossa, pai, que terrível. Deve ter sido tão triste perder a presença do Senhor desse jeito. Mas será que Adão nunca mais voltou a falar com ele? Filho, você tem razão. Adão sentiu muita dor quando saiu do Éden. Mas a verdade, filho, é que ele nunca se esqueceu de como era caminhar com Deus todos aqueles dias. E sabe de algo? Adão teve muitos filhos. Um dos filhos de Adão se chamava Sete. E Sete também teve vários filhos. E um em especial se chamava Enos. E Adão contava para Enos de como era caminhar com Deus naqueles dias. Sim, meu neto. Sempre quis te perguntar uma coisa. O papai Sete disse que o senhor falava com Deus todos os dias. Como era viver assim com ele? Ah, meu neto. Era como viver no próprio coração de Deus. Naquele tempo, tua avó Eva e eu passávamos as tardes no jardim e ouvíamos a voz dele nas tardes como vento. Naquele tempo não havia dor, não havia tristeza. Tudo era paz e alegria. E ele falava com o senhor? Falava, meu neto. Falava como um pai fala com um filho. E eu conseguia ouvir a voz dele, assim como você consegue ouvir a minha agora. Naquele tempo, não havia distância entre nós. Mas o que aconteceu, vovô? Ah, meu neto. Eu quis ser o dono de mim mesmo. E naquele dia, o jardim se fechou. E este foi o maior erro da minha vida. De ouvir tua voz ao entardecer. Ah, que vontade de voltar ao jardim da inocência. Se eu pudesse, voltaria atrás. Não faria novamente o que fiz. Troquei minha comunhão pela escuridão da noite. Em trevas tornei os meus dias. Ah, que saudade, que saudade de ouvir tua voz ao entardecer. Ah, que vontade de voltar ao jardim da inocência. Se eu pudesse, voltaria atrás e não faria novamente
Depois da queda, Deus nunca deixou de nos ouvir. Ele ainda nos ouve. Ouve quando falamos com Ele e ouve quando oramos a Ele. E um dia, meu neto, um dia Ele vai enviar o Filho prometido, que vai libertar de todo o mal e salvar toda a terra. Então, ainda vamos poder viver com Deus como o Senhor vivia? Sim, meu neto, vamos sim, porque este é um desejo do coração de Deus e o meu também. Filho, depois de Enos, começou-se a invocar o nome do Senhor em toda a terra. Mas, pai, quem foram os homens que invocaram o nome de Deus depois de anos? Boa pergunta. Muitos homens começaram a fazer isso. Na verdade, meu filho, alguns homens entenderam sobre isso. E eu posso te contar, por exemplo, a história do rei Davi. O rei Davi foi um homem que entendeu isso. Entendeu, meu filho, que mais vale a presença de Deus do que bens materiais como ouro, prata, riquezas, coisas do tipo. Ele entendeu que a presença de Deus está acima de qualquer coisa. E eu posso te mostrar agora como que ele orava. Senhor, não são os tesouros desse mundo que me satisfazem. Prefiro estar um só dia em tua casa do que 1000 em qualquer outro lugar. Mas vale a tua presença do que todo o ouro e toda a prata. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei: que eu possa habitar na sua casa todos os dias da minha vida. Aleluia.
deixa eu ver se eu entendi. O rei Davi tinha tudo, todas as riquezas do mundo, mas só queria saber da presença do Senhor? Exatamente. Davi tinha tudo, filho. Imagina tudo que você quiser no mundo, Davi tinha. Ouro, prata, como eu te disse, riquezas, tudo estava ao alcance dele. Mas ele só queria a presença de Deus. E esse é o desejo que Deus coloca no nosso coração, de desejar a presença dele acima de qualquer coisa. E quando nós nos sentimos no fundo do poço e que tudo vai dar errado? Filho, essa é uma boa pergunta. Boa pergunta. Por quê? Muitos homens de Deus se viram assim, no fundo do poço. Mas sabe o que eu aprendo com a Bíblia? Eu aprendo que nós precisamos buscar a Deus nos dias bons e nos dias maus. Exatamente nesses dias onde tudo parece escuro, parece que nós não temos saída, parece que não estamos sendo protegidos. Mas a gente precisa entender que Deus ouve a nossa oração, a oração dos que confiam nele. E eu estou lembrando aqui de um homem muito importante, Daniel. Daniel acreditava que quando orasse, Deus atendia às suas orações. E eu vou te contar agora como que Daniel orava. Veja, ele está orando. Calma, essa é a nossa oportunidade. Vamos destruir Daniel. Vamos comunicar ao rei e o rei terá que cumprir o decreto.
Veja, rei, Daniel não obedece o decreto. Sim, mesmo com a proibição de oração, ele continua adorando ao seu Deus. Isso não pode acontecer, ó majestade. Daniel, tu és fiel, mas a minha lei ela não pode ser mudada. Infelizmente terei de lançá-lo na cova dos leões. Majestade, o meu Deus, a quem eu sigo continuamente, é poderoso para me livrar. Leve-o para a cela. Até a boca dos leões para salvar Daniel. Exatamente, filho. E Deus faz isso e muito mais. Deus faz coisas incríveis por causa da oração daqueles que confiam nele. E sabe, filho, eu estava te contando a história de Daniel e me lembrei também de outro homem muito importante, um profeta chamado Isaías. Isaías foi um homem que se levantou num tempo onde as pessoas andavam em trevas, em escuridão, em profunda rebeldia, mas ainda assim o Senhor enviava mensagens de esperança, anunciando que viria o Messias, o nosso Salvador, o Emanuel, Deus conosco. Ai de mim! Estou perdido! Sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo rebelde. Isaías, a tua culpa foi retirada e o teu pecado perdoado. A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eis-me aqui, envia-me a mim. O povo que andava em trevas verá uma grande luz, porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Desatar os selos, só Ele é, só
E filho, o mais interessante é que mesmo em meio à escuridão, mesmo em meio à rebeldia daquele povo, Deus nunca deixou de enviar essas mensagens de esperança. E aconteceu que, muito tempo depois, o Senhor enviou um anjo, o seu anjo, o anjo Gabriel, a uma virgem, a uma menina chamada Maria, para anunciar que ela ficaria grávida e daria à luz ao Filho de Deus, que nos salvaria, que seria o nosso Salvador, o Emanuel, Deus conosco. Menino nasceu como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de tuas asas eu me escondi. E seu nome de suas asas
Filho, naquele dia, o anjo do Senhor visitou Maria e disse para ela: o que você espera é o Santo do Senhor, que virá e nos salvará. Glória a Deus, aleluia! Salve, agraciada. O Senhor é contigo. Quem és tu? Não temas, Maria. Encontraste graça diante de Deus. Conceberás, darás à luz a um filho, e o chamará de Jesus. Este será grande, filho do Altíssimo, e reinará para sempre. Aleluia! Como isso acontecerá? Eu sou virgem. O Espírito Santo virá sobre ti. O poder do Altíssimo te cobrirá. Por isso, o santo que nascerá será chamado Filho de Deus. Glória a Deus, filho. Eis-me aqui, serva do Senhor. Faça-se em mim conforme a tua palavra. Aleluia! E Maria teve medo, teve muito medo de como aquelas coisas aconteceriam. Mas sabe o que aconteceu, filho? O sim de Maria mudou a história da humanidade. Glória a Jesus, aleluia! Glória a Deus. Aleluia! Aleluia a Deus! Glória a Deus. Meu filho, filho do Altíssimo, tão amado, tão frágil, e mesmo assim és o Salvador do mundo. Aleluia! Ah, Maria, meu amor, todas as vezes que penso na visita do anjo, na nossa viagem até Belém, a recusa em cada hospedaria e agora aqui, neste lugar tão humilde, eu só consigo dizer: a promessa se cumpriu. A promessa se cumpriu. Glória a Deus! Filho, a promessa se cumpriu naquele dia, naquela noite escura, silenciosa, vazia. Maria e José estavam ali com o Salvador nos braços. E é por esse motivo, meu filho, que nós celebramos o Natal, porque Jesus escolheu vir num lugar simples e humilde. Não foi com palácios, carruagens. Ele escolheu uma manjedoura para nascer, para ser o Salvador da humanidade. Mas será que quando Jesus cresceu, ele falava com Deus assim como Adão falava no Éden? Sim, filho, todos os dias. Todos os dias Jesus falava com Deus, de manhã, de tarde e à noite. Sabe o que é o mais interessante? Jesus não só falava com Deus, como ele ensinava as pessoas a orarem. E ensinava em especial os seus discípulos. E eu vou te contar como é que Jesus ensinava. Entendo, mestre. Mas, Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou seus discípulos. Quando orares, não faz como os gentios, que usam muitas repetições, achando que serão ouvidos por muito falar. Deus, o Pai, o nosso Pai, já sabe o que vocês precisam, antes mesmo de pedir. Então, quando orarem, orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas nos livra do mal, porque teu é o reino, a honra, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Pai? Mas, mestre, nunca imaginei que pudesse chamar o Deus Todo-Poderoso de Pai. Sim, é isso que ele é. É o Pai que ama vocês. E lembre-se,
quando estão orando a Deus, ao nosso Pai, Ele não é um Deus distante, mas é um Pai que está perto e que ouve cada oração e cada súplica. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Aleluia. Vou falar um pouquinho com vocês sobre essa peça. Esse musical aqui não é sobre o Pai Natal ou o Papai Noel. Não é sobre uma data festiva para dar presentes. Mas é sobre a maior história de amor que o mundo já viveu. O homem, ele tinha plena comunhão com Deus, ele se relacionava com Deus todos os dias. Mas ele pecou e perdeu essa comunhão. Só que Deus fez a sua criação para se relacionar com Ele. E mesmo quando pecou, mesmo quando o homem errou, eles foram expulsos do jardim, mas imediatamente Deus já proveu roupas para eles com pele de animais. Porque a comunhão, a conexão, ela foi alterada, foi rasgada. Mas o amor de Deus não. O amor de Deus continuava lá, Ele amava a sua criação. E mesmo com essa conexão um pouco limitada, um pouco restrita, nós vimos aqui várias histórias de Isaías, de Davi, de Daniel, que quando oravam a Deus, essa oração chegava até ele, ele respondia. Mesmo assim ele respondia porque ele ama a sua criação. Mas como eu falei, ainda era uma conexão limitada, era ainda uma conexão meio que restrita. E Deus não estava satisfeito com isso. Existe uma separação entre o céu e a terra. Até que Ele enviou o elo. Até que Ele enviou o elo. Aquele que nos conectaria de novo entre o céu e a terra. Entre Deus e os homens. Ele enviou Jesus. Jesus o Santo. João 3,16 diz que é o seu único filho. O único filho, como eu falei nessa manhã, o único filho. Então esses homens que foram representados aqui, como Davi, Daniel e tantos outros, eles nunca tiveram o privilégio de chamar Deus de Pai. Eles amavam Deus, Deus também amava eles também eram alvo do amor de Deus, mas era uma relação de Senhor com os seus servos. E até a oração era diferente, né? Você pega o Salmo de Davi, você vê ali tantas orações lindas, Deus de poder, Senhor dos exércitos, Santo, Santo é o Senhor, e Ele é todas as coisas. Mas sempre essa oração, sabe, de alguém que adora um Deus que de repente não tem um relacionamento tão íntimo, mas ama. Mas agora os discípulos perguntam a Jesus: Mestre, como devemos orar? O que Jesus fala? O que Jesus fala? Ele fala: ó Senhor Deus. Não, ele fala Pai. Ele fala Pai nosso. Sabe por que nosso? Porque Ele era único, Ele era primogênito. Ele era unigênito, mas agora Ele é primogênito. Ele é o primeiro de muitos. Porque através do seu sacrifício nós fomos comprados e nossa identidade foi alterada. Nós éramos apenas sua criação e agora somos feitos filhos de Deus. Você entende isso? Você foi comprado, você foi amado. E não importa os seus pecados. Os pecados afastam sim da presença de Deus, mas não alteram o amor dele por nós. Sabe, eu gosto sempre de usar a história da mulher adúltera, né? Porque ela foi pega ali em flagrante em adultério e jogaram diante de Jesus naquele momento. E quando jogaram diante de Jesus, falou: mestre, que se cumpram a lei de Moisés. Se cumpram a lei de Moisés, ela é pecadora.
E Jesus ali naquele momento, ele fala: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Só que quem não tem pecado? Quem não tinha pecado ali? Eu te pergunto, quem não tinha pecado? Jesus. Então é como se ele tivesse dado uma ordem a ele mesmo: eu posso atirar, porque aquele que não tem pecado atira a primeira pedra. Mas em vez disso, em vez de condenar, ele olha para a mulher e fala: eu também não te condeno. Ela já tinha se arrependido, meu irmão, e ela foi pego em pecado naquele instante. Mas a sua palavra fala que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nada pode nos separar desse amor, olha. Pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem o demônio, nem presente, nem o futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem toda a criação será capaz de separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não importa o seu passado, não importa o que você fez, se você se arrepende, você está acessível a esse amor. Você não está esquecido. E de repente você veio aqui com um fardo muito pesado. Veio com um fardo tão pesado. Veio triste, veio desanimado. Veio aqui e já praticamente desistiu de tudo. Mas eu quero te dizer que essa peça é para falar que existe um amor que alivia o seu fardo. Existe um amor que te traz conforto, que te traz consolo. Esse amor. E eu já experimentei prazeres da carne, mas se eu estou aqui, porque eu posso te falar com certeza que nada se compara ao prazer da presença de Deus. E é por isso que eu não abandono mais isso. Então, vamos fazer um momento aqui. Você que está aqui nessa noite, que nunca confessou a Cristo como seu Salvador, sabe, existe algo muito bom em confessar a Cristo, porque a palavra fala: aqueles que me confessarem diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. Mas também aqueles que me negarem diante dos homens, eu também me negarei diante do Pai.